Bom pessoal, bem-vindo ao terceiro vídeo do como fazer, How to, para a implantação do serviço de Gateway Firewall com o Ubuntu Server Linux 18.04 LTS. Hoje nós vamos ver como configurar as interfaces de rede no Ubuntu Server 18.04, utilizando o NetPlan. Então, o fluxo básico de configurações de um serviço ou programa no Linux é esse aqui. Então, a gente verifica qual é o arquivo de configuração daquele programa, edita o arquivo de configuração de acordo com o que nós queremos implantar, reinicia o programa, que vai reler esse arquivo de configuração, e se não tem erro, você continua. Se tem erro, você volta, edita de novo o arquivo de configuração, reinicia até que tudo esteja normal na inicialização do programa. Aí, se não tem erro, então você vem para testar as configurações, ou seja, você vai verificar se as configurações ficaram de acordo com o que você realmente queria. Se tem algum erro, volta lá para o arquivo de configuração, edita novamente e faz todo o procedimento. Se os testes deram ok, ou seja, não tem erro, a configuração está de acordo com o que você quer, então você conclui essa fase, ok? Bom, antes, porém, a gente tem que ver o seguinte, essa definição, Predictable Network Interface Names, ela foi uma mudança que houve na versão V197, mais ou menos por volta de 2015, do Systemd UDEV, ou seja, que é a unidade que gerencia os dispositivos no sistema Linux. E aí o Linux passou a utilizar um novo mecanismo de nomenclatura de interface de rede. Antes, as interfaces eram simplesmente, quando dava o boot, o sistema ia nomeando as interfaces que, à medida que ia encontrando, com ETH0, de Ethernet, ETH1, ETH2 e assim por diante. Acontece que nessa sequência nem sempre o sistema fazia na mesma sequência das interfaces físicas. Então podia ser que num determinado boot a ETH0 ficasse apontando para o nome, ETH0 ficasse apontando para uma interface física e o nome ETH1 para outra. E no próximo boot vice-versa. Então isso poderia gerar, e às vezes gerava problemas sérios de segurança ou até de inoperância da rede, porque alguns sistemas de firewall trabalham com regras baseado no nome da interface. E aí se a interface com aquele nome mudava da interface física, as regras ficavam realmente problemáticas. Para saber mais, tem esse post aqui do site do blog LabSysco, do Blogspot, que é muito bom, bem esclarecedor. Então a gente vai ver que as interfaces agora têm nomes baseados, dependendo se é da BIOS, da onboard, ou então da BIOS da PCI Express, que ela está instalada, ou dependendo do nome do fabricante, ou até mesmo do MAC da placa, então varia, evitando essa duplicação de nomes, e sempre atribuindo o nome lógico, para a interface física correta durante os vários boots que possa acontecer. Bom, e aí nós vimos no vídeo anterior que na versão 16.04 o Ubuntu utilizava o if up-down programa, e que é configurado a partir do /etc /network/interfaces. Nós vimos lá como seria a configuração, só que a partir da versão 17.10 a Canonical implanta o programa NetPlan, que o arquivo de configuração passa a ser um dos diretórios que pode ser, que nós vamos utilizar, existem outros, /etc /netplan, e aqui dentro vai estar o nome de um arquivo .yaml, que a gente chama, YAML, que é um arquivo texto formatado, todo tabulado
padrão, que a partir desse aqui a gente configura nele, e o NetPlan vai ler esse arquivo para fazer as configurações no back-end, né, de rede. Então, o NetPlan veio justamente para facilitar a implementação de topologias de redes complexas, né, que é cada vez mais, principalmente com a parte de virtualização, e aí faz uma configuração simples, bem declarativa, hierárquica, que você entende bem melhor como sua rede está configurada a partir da leitura desse arquivo. Então, para saber mais, né, você pode acessar alguma dessas fontes. Né, no caso, o PDF já tem um link direto para elas, né, para não precisar digitar tudo isso. Ok? Então, configurando as redes, né, no 1804. Então, veja que agora nós vamos usar o editor Vim, tá? E não mais o Nano nesse momento, tá? Bom, então nós vamos ver agora no nosso computador como é que a gente pode encontrar esse arquivo, tá? Então vamos aqui para o servidor, ok? Ele está iniciando. Primeiro vamos ver lá qual arquivo que está no diretório lá. Então como é que eu posso fazer? Posso vir aqui dar um ls /etc/netplan. Veja que tem um arquivo lá já YAML, tá? Como é que eu posso editar? Então sudo, já que nós vamos trabalhar com vamos editar um arquivo de sistema, né? Então aí agora nós vamos usar o Vim, né? Por que o Vim? Porque eu verifiquei que com o Nano, como o YAML ele trabalha com questão de tabulação, com o Nano ficava dando alguns caracteres, não dava certo na tabulação, porque o Vim ele já transforma as tabulações em espaço, né, da maneira que ele está configurado. Então, Vim /etc /netplan, e aí aqui eu dou um tab, tá? Eu dando um tab, como só tem o nome desse arquivo, ele completa. Se tivesse mais de um arquivo, eu dava um segundo tab, ele iria mostrar a sequência, e aí eu poderia digitar o nome do arquivo que eu quisesse. Então, como é um arquivo de configuração, pede a senha. E aqui está o arquivo base que ele vem configurado. Veja que ele tem hierárquico, né? Então aqui vem a configuração da rede, e o YAML funciona com indentação, né? Então veja aqui, o segundo nível tem 2 espaços, aí vem Ethernets, ou seja, vamos configurar aqui as interfaces Ethernet. Aqui no mesmo nível hierárquico tem a versão, né, que está sendo usado aqui no NetPlan de configuração, então versão 2. E dentro de Ethernet, 2 espaços novamente, ele vem configurado aquela interface básica, né, que já é padrão, a EMP0S3, onde na configuração da EMP0S3, que está um nível abaixo também, ó, com mais 2 espaços, está configurado a propriedade DHCP4, que é um booleano com true, certo? Então está marcado que ele vai pegar o IP com o servidor DHCP da rede, né? Ok? Veja, o arquivo que nós queremos vai ficar dessa forma. Então veja que está mais ou menos no mesmo sentido. Então network, só que aqui eu usei 4 espaços. Então você pode usar 2, você pode usar 4, você pode usar 6, 8, ou até números ímpares. O que você não pode é ter, por exemplo, 2 espaços aqui no primeiro nível hierárquico, 4 aqui, não. Sempre você vai utilizar o mesmo nível, o número de espaços para os níveis, tá certo? Então aqui, Network, Ethernets. Então nós temos a EMP0S3, que vai continuar como DHCP4, né, que é do IP TCP/IP versão 4 verdadeira, ou seja, pegando o IP automático. E nós vamos acrescentar a EMP0S8, que ela vai ser configurada de maneira estática. Lembram lá do Interfaces? A gente configurou como estática. A maneira de fazer isso aqui é dessa forma. Então, veja que a EMP0S8 está no mesmo nível, exatamente abaixo, na mesma coluna, tá certo? E
Dentro dela tem as configurações dela. Então nós temos o addresses. Então é outra coisa que facilita aqui no NetPlan. Eu configurar vários endereços para uma mesma interface. Então veja aqui, no caso eu só tenho um, mas é uma lista de endereços que eu poderia fazer, separado por vírgula. Mas nessa lista aqui nós só vamos ter um endereço que é o que a gente quer. Então 192.168.1.1/24. Então o CIDR aqui já fica também configurado para não precisar colocar a máscara de rede, né? DHCP4 false, que eu não quero que ele pegue outro IP automático, né? Então vai ficar só esse fixo mesmo, falso. Opcional, né? Optional. True, porque no boot, se essa interface não tiver devidamente configurada, ele vai passar mais rapidamente. Se eu botar false, ou então deixar sem, que é o padrão, false, né? Ele vai ficar tentando configurar essa interface no boot. E aí vem name servers, que seria os servidores DNS, que é essa placa que essa interface vai acessar. E aí novamente é uma lista, né? Addresses, veja que está em plural. E aí eu poderia colocar uma lista de IPs de servidores DNS aqui, separado por vírgula. No caso aqui, estamos usando só o básico, né, no Google, 8.8.8.8, tá? Mas poderia ter vírgula, por exemplo, 8.8.4.4, etc. Tá? Ou algum outro IP de DNS da sua rede. Continuar a versão 2, né? Aqui no mesmo nível hierárquico aqui de Ethernet. E no VIN, né, ou no VI, nós temos aqui então ESC, depois de editar, 2 pontos WQ. Novamente, no aula anterior, por isso foi que eu coloquei para vídeos específicos para trabalhar com esses editores, para que aqui durante esses roteiros nós não percamos tempo explicando como funciona o editor. Então, se não viu, vai lá, veja os vídeos ou procura na internet vídeos sobre esse editor, que tem vários e muito bons. Tá? Então, voltando lá para a nossa configuração. Então, com o arquivo aqui já pronto, eu posso usar a mesma indentação que já tem. Vou aproveitar aqui e observar o que eu queria fazer e vou editar apenas as mudanças que eu quero acrescentar. Vou deixar a indentação em 2 mesmo. Então, EMP0S8, que é a segunda interface. Ok? A indentação, volto para 2 aqui. Addresses. Certo? Então, eu vou colocar aqui 92.168.1.1/24. Fecho. DHCP 4, 2 pontos, false, para ele não pegar IP automático. Optional, 2 pontos, true. Servidores de DNS, que essa interface vai usar. Volto para a indentação. Ok. Pronto, e aqui estaria editado o arquivo. Eu vou cometer um erro aqui, 2 erros, tá? Vou deixar aqui, vou tirar esse 4 aqui do DHCP 4 aqui, ó. Vou tirar esse 4, né, na EMP0S8. E vou voltar essa indentação aqui, deixar o DHCP de EMP0S3 igual com ela, tá certo? Só para mostrar a vocês a questão do tratamento de erro, tá? Então vou salvar o arquivo e vamos voltar lá na nossa apresentação. Ok, depois de editado o arquivo, veja, né, como é para ficar. E aí vocês podem parar a tela e realmente ver a edição. É muito importante aprender a digitar realmente para sentir como, e não apenas copiar e colar, para ir decorando e entendendo o arquivo, tá? E aí o NetPlan ele tem 2 comandos. Um que é bem legal, que é essa questão que eu posso testar
tá certo? Então, o sudo netplan try, ele vai testar se a configuração está ok, não vai aplicar. Se tiver ok, ele dá até a oportunidade de aplicar. Mas, primeiramente, a função dele é testar a configuração. Então, voltemos lá. Tá? Então, veja. Sudo netplan try. Né? E testar. Então, ele vai verificar. Certo? Então, ele está dizendo que ocorreu um erro. E aí não é possível atualizar. Está aqui embaixo, ó, atributo ball objeto não tem atributo get. Então, lá naquele DHCP, ele está fora de alinhamento. Claro que esses erros a gente vai aprendendo com o tempo, tá? E é sempre importante você pegar, copia o erro, traduz lá no o erro para você ir entendendo e vai conhecendo. Então, o que é que a gente faz, segundo o nosso fluxograma? Edita novamente o arquivo, tá? E organiza aqui a indentação ali. Salva novamente. Vamos tentar novamente. Try. Aí ele diz, ó, DHCP false. Então ocorreu um erro. A configuração não vai ser gerada, né? Por quê? Porque não existe DHCP, né? A propriedade DHCP. Ou é DHCP4 ou DHCP6, dependendo da versão do TCP/IP, tá? Então, de novo, a gente volta lá, edita 4. Salva de novo. E agora, vamos testar novamente. Então, veja que agora ele não deu nenhum erro. Aí ele diz, pressione Enter antes do tempo terminar para aceitar as novas configurações. Certo? Então, se terminar esses 100 e poucos segundos que faltam aí, ele vai rejeitar a configuração. Mas aí você pode teclar Enter e ele já aceitaria. Eu vou dar um Ctrl C aqui para a gente usar o outro comando. Tá certo? Qual seria esse outro comando? Justamente o netplan apply, tá? Esse comando aqui você já aplica direto às configurações sem testar, ok? Então veja aqui a estrutura dos dois comandos, sudo, né? Sempre para executar um comando como superusuário ou root. O netplan, que é o programa de gerenciamento, né? Que vai gerar as configurações. E aqui a opção do programa que a gente está utilizando. No caso aqui, try para tentar. E aqui, apply para aplicar realmente as configurações. Então, vamos aplicar. Então, no caso aqui, agora, em vez de netplan try, nós vamos botar netplan. Se eu dar um tab, ó, ele completa, tá? Sudo netplan apply. Ok. Então, não deu nenhum erro. É sinal de que as configurações, pelo menos até aqui, estão ok. Próximo passo, né? Vamos dar o comando IP addr, né? Lembra lá? Passou a reinicialização do programa, ok. Vamos agora ver se as configurações ficaram do jeito que a gente deseja. Então o IP addr vai mostrar os IPs que estão configurados nas interfaces. Então aqui, IP addr, ou IPA, né? E aí a gente vê exatamente como está, né? Que na interface 2, EMP0S3, está lá o IP 10.0.2.15/24 e na EMP0S8 está lá 192.168.1.1/24, que é justamente como está aqui, que é o que a gente quer. Então, nossa configuração até o momento está indo muito bem. E vamos fazer, né, os testes. Em rede, sempre é bom, né, uma coisa do dia a dia que a gente pega, sempre é bom você ir fazendo pequenos testes para não deixar para detectar um erro lá na frente. Então vamos fazer de novo aquele teste do ping, né, e verificar se retorna os milissegundos aqui ou se dá algum erro, tá certo? Porque aí a gente vai tendo certeza de que cada passo
que a gente está fazendo está correto. Então, IP-C, que é de count, né, de quantidade, 3 pings que eu quero. Então vamos pingar a primeira 10.0.2.15. Não, desculpa, ping, né? Ping-C3, 10.0.2.15. Ok, voltou aí os milissegundos, direitinho. E vamos pingar a outra interface, 92.68.1.1. Perfeito. Então, concluída essa fase, né? Novamente, contribuições, críticas, sugestões, né? E dúvidas são muito bem-vindas, tanto nos comentários da sala virtual, como se estiver assistindo pelo YouTube, também nos comentários do YouTube. A gente agradece as contribuições e as críticas e vai tentar, na medida do possível, atender as dúvidas. Tá bom? Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.